Milionária obrigou sua filha a se casar com um fazendeiro humilde, sem imaginar o impacto que isso teria em suas vidas. O sol nascia preguiçosamente sobre os telhados da mansão Almeida, seus raios dourados se infiltrando pelas cortinas de seda do quarto de Isabel. A jovem herdeira se revirou entre os lençóis, ignorando as batidas persistentes em sua porta. Isabel! Isabel! Acorde já! Sua mãe quer vê-la no escritório imediatamente. A voz esganiçada da governanta ecoou por todo o cômodo. Isabel resmungou, afundando o rosto no travesseiro. Aos 25 anos, ainda se comportava como uma adolescente rebelde para o desespero de sua madrasta, Carmen. Com um suspiro de resignação, ela se sentou lentamente, seu longo cabelo preto caindo em cascata sobre os ombros. Já vou, murmurou, arrastando os pés em direção ao banheiro. Enquanto se arrumava, Isabel não conseguia evitar uma pontada de ansiedade. As chamadas ao escritório de Carmen nunca eram um bom sinal. Desde a morte de seu pai há 3 anos, a relação entre as duas havia se deteriorado até se tornar uma guerra fria de olhares gélidos e comentários ácidos. 20 minutos depois, Isabel estava diante da imponente porta de carvalho do escritório. Respirou fundo e bateu suavemente. Entre! A voz fria de Carmen soou de dentro. Isabel entrou e encontrou a figura impecavelmente vestida de sua madrasta. Carmen, aos 50 anos, ainda era uma mulher bonita, com seu cabelo loiro platinado preso em um coque apertado e seus olhos azuis penetrantes fixos na jovem. Sente-se, Isabel, ordenou Carmen, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Isabel obedeceu, cruzando as pernas e erguendo uma sobrancelha com um ar desafiador. O que foi agora, Carmen? Por acaso os jardineiros reclamaram porque pisei nas rosas? De novo? Carmen ignorou o sarcasmo, seus lábios formando uma linha tensa. É hora de falarmos sobre o seu futuro, Isabel. Você tem vivido como uma princesa mimada por tempo demais. É hora de assumir responsabilidades. Isabel soltou uma risada amarga. Responsabilidades? Você se refere às empresas que meu pai me deixou e que você administra como se fossem suas? Os olhos de Carmen se estreitaram perigosamente. Essas empresas precisam de alguém maduro e capaz no comando. Você, minha querida, não está nem perto de estar pronta. E quem diz isso? Você? Isabel se inclinou. Para frente, seus olhos castanhos brilhando com desafio. Eu sou a herdeira legítima. Essas empresas são minhas por direito. Carmen se levantou lentamente, contornando a mesa até ficar em frente a Isabel. Herdeira? Que palavra interessante. Você já se perguntou por que não se parece em nada com seu pai? Isabel sentiu seu coração parar por um instante. O que você quer dizer? Carmen sorriu, um sorriso frio e calculista que não chegava aos seus olhos. Oh, nada importante. Só estava me perguntando se você realmente conhece o seu lugar nesta família. Antes que Isabel pudesse responder, Carmen continuou. Mas não era sobre isso que eu queria falar hoje. Tomei uma decisão sobre o seu futuro, Isabel. É hora de você se casar. A jovem se levantou de um salto com os olhos arregalados. O quê? Você está louca? Não pode decidir isso por mim. Ah, mas eu posso, respondeu Carmen com calma. Como sua tutora legal até os 30 anos, segundo o testamento do seu pai, tenho autoridade para tomar decisões sobre o seu bem-estar. E decidi que você precisa de um marido que lhe ensine o valor do trabalho duro e da humildade. Isabel recuou, balançando a cabeça em incredulidade. Você não pode fazer isso. Eu não vou permitir. Carmen se aproximou, sua voz baixando para um sussurro ameaçador. Você pode resistir, claro. Mas lembre-se, querida, que eu tenho o poder de tornar sua vida muito, muito difícil. Você realmente quer me desafiar? Nesse momento, uma batida na porta interrompeu a cena tensa. Entre, chamou Carmen, sem desviar os olhos de Isabel. A porta se abriu, revelando um homem jovem de uns 30 anos vestido com roupas simples, mas limpas. Ele tinha o cabelo castanho bagunçado e uma barba de vários dias, mas o que mais chamava já a atenção eram seus olhos verdes, intensos e penetrantes. Ah, Davi, bem na hora, disse Carmen,
seu tom mudando para uma falsa doçura. Isabel, quero te apresentar Davi Santos, seu futuro marido. Isabel sentiu o mundo parar ao seu redor. Olhou para Davi, depois para Carmen e de novo para Davi. O homem parecia tão surpreso quanto ela, seus olhos verdes arregalados. Isso é uma piada, certo? Conseguiu dizer Isabel finalmente, sua voz quase um sussurro. Carmen sorriu, um sorriso que não chegava nem perto de seus olhos. De jeito nenhum, querida. Davi é um trabalhador honesto, dono de uma pequena fazenda nos arredores da cidade. Acredito que ele será uma excelente influência para você. Davi deu um passo à frente, estendendo uma mão calejada para Isabel. É um prazer conhecê-la, senhorita Almeida, disse ele, sua voz grave e suave ao mesmo tempo. Isabel ignorou a mão estendida, virando-se para Carmen com fúria nos olhos. Você não pode me obrigar a casar com um fazendeiro. Isso é ridículo. Cuidado com as palavras, Isabel, advertiu Carmen. Davi é um homem respeitável e trabalhador, exatamente o que você precisa para entrar na linha. Davi abaixou a mão lentamente, uma sombra de dor cruzando seu rosto, diante do desprezo evidente de Isabel. Senhora Almeida, eu não entendo. Pensei que a senhora tinha me chamado para discutir um empréstimo para a minha fazenda. Carmen se virou para ele, seu sorriso calculista de volta ao rosto. Oh, Davi, isto é muito melhor que um empréstimo. Com este casamento, você terá acesso a recursos que nem sonhava. Tudo o que você precisa fazer é ajudar Isabel a amadurecer e se tornar uma mulher responsável. Isabel não podia acreditar no que estava ouvindo. Sentia que estava presa em um pesadelo surreal. Vocês não podem decidir isso por mim. Eu me recuso terminantemente. Carmen se aproximou dela, baixando a voz para que apenas Isabel pudesse ouvir. Pense bem, querida. Se você se recusar, eu posso começar a fazer perguntas sobre sua legitimidade como herdeira. Você realmente quer arriscar perder tudo? A cor sumiu do rosto de Isabel. O que Carmen sabia? Havia alguma verdade em suas insinuações anteriores? A dúvida se instalou em sua mente, e por um momento ela se sentiu completamente perdida. Davi, alheio à conversa particular entre as duas mulheres, parecia cada vez mais desconfortável. Senhora Almeida, com todo o respeito, não posso aceitar isso. Eu não conheço sua filha e... Bobagem, interrompeu Carmen. Vocês terão tempo de sobra para se conhecerem. O casamento será em 1 mês. 1 mês? Exclamou Isabel, saindo de seu torpor. Isso é uma loucura. Não vou continuar ouvindo essa palhaçada. Com essas palavras, Isabel se dirigiu à porta, mas Carmen a deteve com uma mão firme em seu braço. Pense bem. Isabel, lembre-se do que está em jogo. Isabel se soltou bruscamente e saiu correndo do escritório, deixando para trás um Davi confuso e uma Carmen sorridente. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos frenéticos e discussões acaloradas. Isabel resistiu com todas as suas forças, mas Carmen tinha todas as cartas a seu favor. Com a ameaça velada de revelar um segredo que Isabel nem sequer conhecia, a jovem herdeira se viu presa em uma teia de manipulação e chantagem emocional. Davi, por sua vez, tentou várias vezes falar com Isabel, explicar que ele também não concordava com aquele arranjo, mas a jovem o evitava como se fosse a peste. Para ela, ele representava tudo o que odiava naquela situação: a perda de sua liberdade, a traição de Carmen e um futuro que nunca havia imaginado para si mesma. À medida que o dia do casamento se aproximava, Isabel mergulhava cada vez mais no desespero. Tentou buscar ajuda jurídica, mas descobriu que Carmen havia sido muito astuta ao manipular o testamento de seu pai. Sem provas concretas de má administração ou abuso de poder, Isabel estava legalmente atada às decisões de sua madrasta até completar 30 anos. Na noite anterior ao casamento, Isabel estava em seu quarto, olhando pela janela para os vastos jardins da mansão Almeida. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas enquanto contemplava a vida que estava prestes a deixar para trás. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Entre, disse ela, secando rapidamente as lágrimas. Para sua surpresa, foi Davi quem entrou.
Ele parecia desconfortável e deslocado no quarto luxuoso, com suas mãos calejadas, torcendo nervosamente o chapéu que segurava. Senhorita Isabel, começou ele, sua voz suave e calma. Sei que não quer me ver, mas eu precisava falar com a senhorita, antes de amanhã. Isabel se virou, cruzando os braços sobre o peito. O que você quer? Veio se gabar da sua sorte? Se exibir por ter conseguido se casar com uma herdeira rica? Davi negou com a cabeça, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Não, nada disso. Vim dizer que sinto muito, que nunca quis fazer parte disso. Então por que aceitou? Perguntou Isabel, sua voz carregada de amargura. Davi suspirou profundamente. Porque eu não tive escolha. Sua madrasta. Ela ameaçou tomar minha fazenda se eu não aceitasse. É tudo o que eu tenho. Tudo o que me restou de... Ele parou abruptamente, como se estivesse prestes a revelar algo doloroso. Isabel, apesar de sua raiva, não pôde evitar sentir curiosidade. De quê? Perguntou ela, sua voz mais suave agora. Davi balançou a cabeça. Não importa. O que quero dizer é que eu entendo como você se sente. Nós dois estamos presos nisso. Pela primeira vez desde que o conheceu, Isabel realmente olhou para Davi. Viu a honestidade em seus olhos, o cansaço em sua postura. Ele não era o vilão que ela havia imaginado, mas outra vítima dos jogos, de Carmen. O que vamos fazer? Perguntou Isabel, sua voz quase um sussurro. Davi se aproximou lentamente, como se temesse assustá-la. Eu não sei, mas talvez se trabalharmos juntos, possamos encontrar uma saída. Isabel o olhou, surpresa com a determinação em sua voz. Por um momento sentiu uma faísca de esperança. Talvez, respondeu ela, permitindo-se um pequeno sorriso. Enquanto Davi se despedia e saía do quarto, Isabel ficou pensando. Amanhã, ela se casaria com este homem. Deixaria para trás a vida de luxo que conhecia e enfrentaria um futuro incerto. Mas, pela primeira vez, em semanas, não se sentia completamente sozinha. O dia do casamento amanheceu nublado, como se o próprio céu refletisse o estado de espírito dos noivos. A cerimônia foi um evento pequeno e sombrio, com Carmen presidindo tudo, com um sorriso de satisfação que fazia o sangue de Isabel ferver. Quando o padre pronunciou as palavras fatídicas, eu os declaro marido e mulher, Isabel sentiu que uma parte dela morria. Olhou para Davi, viu a compaixão em seus olhos e soube que, pelo menos nisso, não estava sozinha. Naquela mesma tarde, com apenas tempo para trocar o vestido de noiva por roupas mais confortáveis, Isabel se viu subindo em uma caminhonete velha ao lado de Davi. Suas malas, cheias de roupas de grife e joias caras, pareciam deslocadas no veículo desgastado. Enquanto se afastavam da mansão Almeida, Isabel olhou pelo retrovisor. Viu Carmen de pé na entrada, seu sorriso triunfante visível mesmo à distância. Naquele momento, Isabel jurou que um dia voltaria, e quando o fizesse, seria para reivindicar o que era seu por direito. A viagem até a fazenda de Davi foi longa e silenciosa. Isabel olhava pela janela, vendo a paisagem urbana dar lugar gradualmente a campos e pastagens. Quando finalmente chegaram, o sol já estava se pondo. A fazenda de Davi era pequena, mas acolhedora. Uma casa de madeira de 2 andares, cercada por campos de cultivo e um pequeno estábulo. Para Isabel, acostumada ao luxo e à opulência da mansão Almeida, parecia algo saído de um cartão postal antigo. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Davi, sua voz tingida de uma mistura de nervosismo e orgulho. Isabel desceu da caminhonete, seus sapatos de grife afundando levemente na terra solta. Olhou ao redor, uma mistura de emoções contraditórias lutando dentro dela. Por um lado, sentia uma profunda sensação de perda e ressentimento. Por outro, uma pequena parte dela não pôde evitar se sentir intrigada pela tranquilidade e simplicidade do lugar. É diferente, conseguiu dizer finalmente, tentando manter um tom neutro. Davi sorriu levemente, como se esperasse uma reação muito pior.
Eu sei. Provavelmente não é o que você está acostumada, mas prometo que tem seu encanto. Enquanto Davi descarregava as malas, Isabel se aventurou a dar alguns passos pelo terreno. O aroma de terra úmida e grama fresca enchia o ar, tão diferente dos perfumes caros e do cheiro de couro da mansão. Ao longe, podia ouvir o mugido suave de algumas vacas e o cacarejo distante de galinhas. Quer entrar? A voz de Davi a tirou de seus pensamentos. Você deve estar cansada depois da viagem. Isabel assentiu em silêncio e o seguiu para dentro da casa. O interior era modesto, mas aconchegante. Móveis de madeira gasta, mas bem cuidados, cortinas floridas nas janelas e uma lareira de pedra dominavam a sala. Seu quarto é lá em cima, disse Davi, apontando para uma escada. Eu o preparei para você. Espero que seja confortável. Isabel subiu as escadas, seguida por Davi, que carregava suas malas. O quarto era pequeno em comparação com sua suíte na mansão, mas estava limpo e arrumado. Uma cama com uma colcha de retalhos, um guarda-roupa de carvalho e uma pequena escrivaninha ao lado da janela compunham o mobiliário. Vou te deixar para se instalar, disse Davi, deixando as malas ao lado da porta. Se precisar de algo, estarei lá embaixo. Quando Davi saiu, fechando suavemente a porta atrás de si, Isabel finalmente se permitiu desabar. Sentou-se na cama, as lágrimas que vinha segurando o dia todo finalmente fluindo livremente. Chorou, pela vida que havia deixado para trás, pela injustiça de sua situação e pelo medo de um futuro que nunca havia imaginado para si mesma. Enquanto isso, na cozinha, Davi se movia nervosamente, preparando um jantar simples. Ele também se sentia sobrecarregado pela situação. Nunca imaginara que se casaria dessa maneira, muito menos com uma mulher como Isabel. A culpa o corroía por dentro, sabendo que ele era parte da razão pela qual ela estava sofrendo. À medida que a noite caía, a casa mergulhou em um silêncio incômodo. Isabel não desceu para jantar, e Davi não se atreveu a incomodá-la. Ambos passaram sua primeira noite como marido e mulher, separados por um piso de madeira e um mundo de diferenças. Os dias seguintes foram um período de ajuste difícil para ambos. Isabel, acostumada a uma vida de luxo e ócio, de repente se viu em um mundo onde o trabalho duro era a norma. Davi tentava ser paciente, mas a falta de experiência de Isabel nas tarefas mais básicas da casa e da fazenda muitas vezes o frustrava. Uma manhã, cerca de uma semana após sua chegada, Isabel acordou com o som de vozes exaltadas vindo de fora. Espiou pela janela e viu Davi discutindo acaloradamente com um homem de terno que segurava uma pasta. Curiosa e um pouco alarmada, Isabel se vestiu rapidamente e desceu. Quando saiu para a varanda, o homem de terno já estava indo embora, deixando Davi com uma expressão de preocupação no rosto. "O que foi isso?" perguntou Isabel, surpreendendo a si mesma com sua genuína curiosidade. Davi a olhou, como se estivesse ponderando se deveria compartilhar seus problemas com ela. Finalmente suspirou e disse: "Era do banco. Estão ameaçando executar a hipoteca da fazenda se eu não pagar os atrasados este mês." Isabel sentiu uma pontada de culpa. Estivera tão absorta em sua própria miséria que não havia parado para pensar nos problemas que Davi poderia estar enfrentando. "Quanto você deve?" perguntou, surpreendendo Davi com seu interesse. "Mais do que posso pagar no momento", respondeu ele, passando a mão pelo cabelo com frustração. "A colheita não foi boa no ano passado, e com os preços baixos." Isabel mordeu o lábio, pensativa. Toda a sua vida esteve cercada de dinheiro, mas nunca havia parado para pensar em como ele era realmente ganho. Ver Davi, um homem que trabalhava duro todos os dias à beira de perder tudo, a fez sentir algo que não havia experimentado antes: o desejo de ajudar. Talvez eu possa ajudar", disse ela timidamente. "Não sei muito sobre fazendas ou colheitas, mas entendo de números e finanças. Poderia dar uma olhada nas suas contas, ver se há alguma maneira de reorganizar as coisas." Davi a olhou com surpresa e um brilho de esperança nos olhos. "Você faria isso? Pensei que odiasse tudo isso." Isabel encolheu os ombros.
sentindo-se um pouco desconfortável sob o olhar agradecido de Davi. Bem, acho que se vou ficar aqui é melhor ser útil. Naquela tarde, Isabel mergulhou nos livros de contabilidade da fazenda. Para sua surpresa, descobriu que gostava do desafio de desvendar os números e buscar soluções. Enquanto trabalhava, Davi lhe explicava os detalhes do negócio agrícola, e ela se viu fascinada pela complexidade e pelos riscos envolvidos. À medida que os dias passavam, Isabel e Davi começaram a formar uma equipe inesperada. Ela contribuía com seus conhecimentos financeiros e sua formação em negócios, enquanto ele compartilhava sua experiência prática e seu conhecimento da terra. Pouco a pouco, a tensão entre eles começou a se dissipar, substituída por um crescente respeito mútuo. Uma noite, enquanto jantavam juntos, algo que havia se tornado um costume, Isabel finalmente se atreveu a fazer a pergunta que rondava sua mente. Davi, começou ela, hesitando por um momento antes de continuar. Por que você aceitou este casamento? Sei que mencionou que Carmen te ameaçou com a fazenda, mas não havia outra opção. Davi largou o garfo e olhou para Isabel com uma mistura de tristeza e resignação. A verdade é que esta fazenda é tudo o que me restou, da minha família. Meus pais a construíram do zero, e quando faleceram há alguns anos, jurei que a manteria de pé, custe o que custar. Isabel sentiu uma onda de empatia. Sinto muito, eu não sabia. Davi negou com a cabeça. Não se desculpe. Não é algo sobre o qual eu fale muito. Mas sim, quando sua madrasta apareceu com a proposta, senti que não tinha escolha. Esta fazenda é meu lar, minha herança. Eu não podia perdê-la. Isabel assentiu, compreendendo pela primeira vez a real posição de Davi. Eu entendo. Eu também estou lutando pela minha herança, embora de uma maneira diferente. Posso te perguntar uma coisa? Disse Davi após um momento de silêncio. Quando Isabel assentiu, ele continuou. O que sua madrasta quis dizer quando insinuou que você não era realmente parte da família? Isabel sentiu seu coração acelerar. A pergunta que ela vinha evitando pensar desde aquele dia no escritório de Carmen finalmente veio à tona. Eu não sei, admitiu em voz baixa, mas tenho medo de descobrir. E se eu não for quem sempre pensei que era? Davi estendeu a mão sobre a mesa, pegando suavemente a dela. Foi um gesto simples, mas cheio de compreensão e apoio. Seja o que for, vamos enfrentar juntos. Afinal, estamos nisso juntos, não é? Isabel olhou para suas mãos unidas e, pela primeira vez desde que chegou à fazenda, sentiu uma faísca de esperança. Talvez, só talvez, este casamento forçado pudesse se tornar uma aliança inesperada. Enquanto isso, na mansão Almeida, Carmen passeava por seu escritório, uma taça de vinho tinto na mão. Seu plano estava em andamento, mas ela não conseguia evitar uma pontada de inquietação. Havia subestimado Isabel antes e não podia se dar ao luxo de cometer esse erro novamente. Pegou o telefone e discou um número. Preciso que você vigie a fazenda, ordenou sem rodeios. Quero saber cada movimento de Isabel e daquele fazendeiro. E prepare os documentos que discutimos. Em breve, será o momento de iniciar a próxima fase do plano. Ao desligar, Carmen olhou para o retrato de seu falecido marido pendurado na parede. Sinto muito, querido, murmurou. Mas não permitirei que sua querida filha adotiva me tire o que é meu por direito. Com um sorriso frio, Carmen ergueu a taça em um brinde silencioso. O jogo estava apenas começando, e ela estava determinada a vencer, não importava o custo. Os dias na fazenda se transformaram em semanas, e as semanas em meses. À medida que o verão dava lugar ao outono, Isabel se surpreendeu ao se adaptar à sua nova vida de uma maneira que nunca teria imaginado. As longas jornadas de trabalho, que no início pareciam uma tortura, agora lhe proporcionavam uma sensação de realização que nunca havia experimentado em sua vida de luxo. Numa manhã fresca de outubro, Isabel acordou antes do amanhecer, algo que havia se tornado habitual. Vestiu-se rapidamente, com jeans e uma camisa de flanela. Uma vestimenta que teria desprezado há alguns meses, mas que agora apreciava por seu conforto e praticidade. Desceu para a cozinha
e se surpreendeu ao encontrar Davi já acordado, debruçado sobre a mesa, com uma expressão de preocupação no rosto. "Davi, está tudo bem?" perguntou, aproximando-se dele. Davi ergueu o olhar, sobressaltado. "Isabel, não te ouvi descer." Não é nada. Só estava revisando algumas contas." Isabel franziu a testa, não convencida por sua resposta evasiva. Sentou-se em frente a ele e estendeu a mão para pegar os papéis que Davi tentava esconder. "Deixe-me ver", disse ela com firmeza. Davi hesitou por um momento, mas finalmente cedeu. Isabel examinou os documentos, sua testa se franzindo ainda mais à medida que lia. Eram avisos de pagamento atrasado, ameaças de penhora e uma carta do banco da cidade informando sobre a recusa de um empréstimo. "Davi, por que você não me disse que as coisas estavam tão ruins?" perguntou, sentindo uma mistura de preocupação e frustração. Davi suspirou profundamente, passando a mão pelo cabelo com um gesto cansado. "Não queria te preocupar. Você já teve que se adaptar a tantas mudanças. Além disso, estes são meus problemas, não seus." Isabel sentiu uma pontada de dor com suas palavras. "Pensei que tínhamos concordado que estávamos nisso juntos. Seus problemas são meus problemas agora, goste você ou não." Davi a olhou surpreso, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Você tem razão. Me desculpe. É que eu nunca tive que compartilhar essas preocupações com ninguém antes." Isabel assentiu, compreendendo. Nos últimos meses, passara a conhecer Davi como um homem orgulhoso, mas compassivo, alguém que carregava o peso do mundo sobre os ombros sem reclamar. "Bem, então vamos compartilhá-las agora", disse Isabel com determinação. "Conte-me tudo. Quero saber exatamente o que estamos enfrentando." Durante a hora seguinte, enquanto o sol começava a despontar no horizonte, Davi explicou a situação financeira da fazenda. As más colheitas dos últimos anos, combinadas com a queda dos preços dos produtos agrícolas, haviam deixado a fazenda à beira da falência. O banco se recusava a conceder mais empréstimos e os fornecedores começavam a exigir pagamentos adiantados. Isabel ouvia sua mente trabalhando a toda velocidade. À medida que Davi falava, ela começou a ver padrões, a formar ideias. "Davi", interrompeu de repente, "você já pensou em diversificar? Quero dizer, além das culturas tradicionais." Davi a olhou com curiosidade. "O que você quer dizer?" "Bem, tenho lido sobre agricultura sustentável e produtos orgânicos. Há um mercado crescente para esse tipo de produto, e as margens de lucro são muito mais altas." Davi pareceu pensativo. "Já ouvi falar sobre isso, mas sempre me pareceu arriscado demais mudar o que temos feito por gerações." Isabel se inclinou para a frente, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Mas esse é exatamente o ponto. O mundo está mudando, e temos que nos adaptar. Além disso, não estou sugerindo que mudemos tudo de uma vez. Poderíamos começar com uma pequena parte da terra, como um experimento." Enquanto discutiam, o sol se elevava no céu, banhando a cozinha com uma luz dourada. Isabel e Davi estavam tão absortos em sua conversa que não notaram a passagem do tempo. Pela primeira vez, estavam trabalhando juntos como uma verdadeira equipe, suas diferentes experiências e perspectivas se complementando de uma maneira que nenhum dos dois teria imaginado há alguns meses. Enquanto isso, a quilômetros de distância, na luxuosa mansão Almeida, Carmen se preparava para iniciar a próxima fase de seu plano. Sentada em seu escritório, ela revisava uma série de documentos legais com seu advogado, um homem de aspecto severo chamado Rodrigo Viana. "A senhora tem certeza de que quer prosseguir com isso, dona Carmen?" perguntou Rodrigo, sua voz carregada de preocupação. "Uma vez que iniciemos este processo, não haverá volta." Carmen ergueu o olhar dos papéis, seus olhos brilhando com uma determinação fria. "Absoluta certeza, Rodrigo. Isabel teve tempo mais que suficiente para amadurecer naquela fazenda miserável. É hora de ela entender que nunca terá o controle das empresas Almeida." Rodrigo assentiu lentamente. "Muito bem. Apresentarei a petição para invalidar o testamento do Sr. Almeida amanhã de manhã. Com base nas informações que a senhora forneceu,
temos um caso sólido para argumentar que Isabel não tem direito legal à herança. Carmen sorriu, um sorriso que não chegava aos seus olhos. Excelente. E lembre-se, Rodrigo, discrição absoluta. Ninguém deve saber sobre isso até que seja tarde demais para Isabel fazer qualquer coisa. Enquanto Rodrigo recolhia suas coisas e se preparava para sair, Carmen se levantou e se aproximou da janela. Olhou para os vastos jardins da mansão, pensando em como havia chegado a este ponto. Lembrou-se do dia em que conheceu Eduardo Almeida, o pai de Isabel. Ela era uma jovem ambiciosa que trabalhava como sua assistente pessoal. Eduardo era um homem poderoso, carismático, e Carmen se apaixonou perdidamente por ele. Ou pelo menos foi o que disse a si mesma. A verdade era que Carmen havia se apaixonado pela ideia do poder e da riqueza que Eduardo representava. Quando ele a pediu em casamento, após a morte de sua primeira esposa, Carmen viu sua oportunidade de ascender na escala social e garantir seu futuro. O que ela não esperava era Isabel. A menina, então com 5 anos, era um lembrete constante de que Carmen nunca seria realmente a primeira no coração de Eduardo. À medida que Isabel crescia, Carmen via como Eduardo a adorava, como planejava deixar todo o Império Almeida para sua querida filha. A amargura e o ciúme cresceram no coração de Carmen ao longo dos anos. Quando Eduardo morreu repentinamente, deixando Isabel como sua única herdeira, Carmen jurou que faria tudo o que fosse preciso para garantir que a fortuna Almeida permanecesse em suas mãos. O som de uma notificação em seu celular a tirou de seus devaneios. Era uma mensagem de seu informante na cidade próxima à fazenda de Davi. A senhorita Isabel e o senhor Davi foram vistos na cooperativa agrícola local. Pareciam estar discutindo novos métodos de cultivo. Carmen franziu a testa. Não era isso que ela esperava. Isabel deveria estar miserável, não se adaptando. Por um momento, sentiu uma pontada de dúvida. Teria subestimado sua enteada? Balançou a cabeça, livrando-se desses pensamentos. Não importava. Com os documentos que Rodrigo apresentaria amanhã, logo Isabel se veria sem nada. Sem a fortuna Almeida, sem a fazenda, sem nada. Aproveite sua pequena aventura, no campo enquanto pode, querida, murmurou Carmen, um sorriso cruel curvando seus lábios. Porque muito em breve, seu mundo vai desmoronar ao seu redor. De volta à fazenda, alheios às maquinações de Carmen, Isabel e Davi passaram o resto do dia trabalhando em seu novo plano. Visitaram diferentes áreas da propriedade, discutindo quais talhões poderiam ser adequados para iniciar seu experimento com cultivos orgânicos. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, eles se encontraram sentados na varanda dos fundos da casa, exaustos, mas satisfeitos com o progresso do dia. Sabe, disse Davi olhando para Isabel com uma mistura de admiração e gratidão. Quando você chegou aqui, eu nunca imaginei que se tornaria uma parte tão vital desta fazenda. Obrigado, Isabel, por não desistir, por me ajudar a ver as coisas de uma maneira diferente. Isabel sentiu o rosto corar sob o olhar intenso de Davi. Eu que agradeço, Davi, por ser paciente comigo, por me ensinar tanto. Nunca pensei que diria isso, mas estou feliz por estar aqui. Por um momento eles se olharam, um entendimento silencioso passando entre eles. Então, quase sem perceber, Davi se inclinou para a frente. Isabel prendeu a respiração, seu coração batendo rapidamente no peito. O momento foi interrompido pelo som de um veículo se aproximando. Ambos se afastaram rapidamente, como adolescentes surpreendidos pelos pais. Estamos esperando alguém? Perguntou Isabel, tentando acalmar sua respiração agitada. Davi franziu a testa, levantando-se. Não que eu saiba. Eles se dirigiram para a frente da casa, bem a tempo de ver um elegante carro preto parar em frente à entrada. Isabel sentiu seu coração parar quando viu quem saía do veículo. Carmen! Sussurrou, sua voz quase inaudível. Carmen! Almeida, impecavelmente vestida com um terninho de grife, avançou em direção a eles com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Isabel, querida, disse ela, sua voz doce, mas com um tom subjacente de malícia. Não vai cumprimentar sua madrasta?
Isabel deu um passo à frente, instintivamente se colocando entre Carmen e Davi. O que você está fazendo aqui, Carmen? O sorriso de Carmen se alargou, enviando arrepios pela espinha de Isabel. Oh, querida, que jeito de cumprimentar a mulher que te criou. Especialmente quando trago notícias tão interessantes. Isabel sentiu a mão de Davi em suas costas, um gesto silencioso de apoio. Endireitou-se enfrentando Carmen com uma determinação que não sabia que possuía. Que notícias? Perguntou sua voz firme, apesar do medo que sentia por dentro. Carmen tirou um envelope da bolsa e o agitou na frente de Isabel. Acho que é hora de você saber a verdade sobre o seu passado, querida, e sobre o seu futuro. Enquanto o sol se punha no horizonte, banhando a cena com uma luz avermelhada, Isabel sentiu que o mundo parava ao seu redor. Fosse o que fosse que aquele envelope continha, ela sabia que estava prestes a mudar sua vida para sempre. O silêncio que se seguiu às palavras de Carmen era tão denso que quase se podia cortar com uma faca. Isabel olhava fixamente para o envelope na mão de sua madrasta, sua mente correndo com todas as possibilidades do que poderia conter. "O que é isso?" perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Carmen sorriu, um sorriso frio e calculista que não chegava aos seus olhos. "Oh, querida, por que não entramos e discutimos isso como uma família? Afinal, é isso que somos, não é?" Isabel sentiu a mão de Davi em suas costas, um lembrete silencioso de que não estava sozinha. Endireitou-se enfrentando Carmen com uma determinação que não sabia que possuía. "O que quer que você tenha a dizer, Carmen, pode dizer aqui e agora", disse Isabel, sua voz mais firme do que se sentia. Carmen deu de ombros, seu sorriso se tornando ainda mais frio. "Como quiser, querida, sempre tão impaciente." Ela abriu o envelope e tirou um conjunto de documentos. "Sabe, eu sempre me perguntei por que você não se parecia em nada com seu pai. Acontece que havia uma ótima razão para isso." Isabel sentiu seu coração acelerar. "O que você quer dizer?" Carmen lhe estendeu os documentos. "Você é adotada, Isabel. Seu pai te pegou em um orfanato quando você era apenas um bebê. Estes são os papéis da adoção." O mundo pareceu parar ao redor de Isabel. Ela pegou os documentos com as mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as palavras que confirmavam o que Carmen acabara de dizer. Sentiu que lhe faltava o ar, que o chão se movia sob seus pés. Isso não pode ser verdade", murmurou mais para si mesma do que para os outros. Carmen soltou uma risada sem humor. "Ah, mas é, querida, e isso não é tudo. Veja bem, segundo as leis do nosso país, um filho adotivo não tem os mesmos direitos de herança que um filho biológico, a menos que seja especificado explicitamente no testamento. E adivinha só? Seu pai esqueceu de fazer essa pequena ressalva." Isabel ergueu o olhar dos documentos, o choque dando lugar à raiva. "O que você está dizendo, Carmen?" "Estou dizendo, querida Isabel, que você não tem direito legal à fortuna Almeida. Tudo. As empresas, as propriedades, tudo. Me pertence agora." Davi deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Isabel. "Isso é impossível. O Sr. Almeida amava a Isabel, todos sabiam. Ele não teria deixado algo assim acontecer." Carmen se virou para Davi, seus olhos brilhando com malícia. "Ah, o valente fazendeiro ao resgate. Que comovente. Mas temo que o amor não signifique nada perante a lei. Apresentei uma petição para invalidar o testamento de Eduardo esta manhã. Em questão de semanas, tudo será oficialmente meu." Isabel sentiu as pernas fraquejarem. Davi a segurou, impedindo que caísse. "Por que, Carmen?" conseguiu perguntar Isabel, sua voz embargada pela emoção. "Por que agora? Por que fazer tudo isso?" Carmen se aproximou, o rosto a centímetros do de Isabel. "Porque você nunca foi mais que um obstáculo para mim, querida. Um lembrete constante de que, não importava o quanto eu me esforçasse, nunca seria a primeira no coração de Eduardo. Mas agora, finalmente, terei tudo o que mereço." Com essas palavras, Carmen se virou e começou a caminhar em direção ao seu carro. Antes de entrar, virou-se uma última vez. "Ah, e mais uma coisa, a hipoteca. Desta adorável fazendinha também está no meu nome agora.
Vocês têm uma semana para desocupar. Adeus, queridos. O carro de Carmen se afastou, deixando para trás uma nuvem de poeira e 2 corações destroçados. Isabel desabou nos braços de Davi, as lágrimas finalmente fluindo livremente. Davi a segurou em silêncio, sua própria mente tentando processar tudo o que acabara de acontecer. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e atividade frenética. Isabel e Davi buscaram desesperadamente uma maneira de lutar contra as ações de Carmen. Consultaram advogados, revisaram documentos antigos, buscaram qualquer coisa que pudesse ajudá-los a contestar a petição de Carmen. Mas a cada porta que se fechava, a cada esperança que se desvanecia, Isabel sentia que uma parte dela morria. A revelação de sua adoção havia abalado os alicerces de sua identidade, e a perda iminente de tudo o que conhecia a deixava se sentindo à deriva. Uma noite, enquanto Isabel estava sentada na varanda dos fundos, olhando as estrelas e se sentindo mais perdida do que nunca, Davi se juntou a ela. Sentou-se ao seu lado em silêncio, oferecendo sua presença como consolo. Sabe, disse Isabel após um longo silêncio, eu sempre soube que a Carmen não gostava de mim, mas nunca imaginei que ela chegaria tão longe. Davi pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com os dela. Sinto muito, Isabel. Gostaria de poder fazer mais para ajudar. Isabel o olhou, um pequeno sorriso triste em seus lábios. Você fez mais do que imagina, Davi. Sem você, não sei como teria sobrevivido a tudo isso. Eles se olharam nos olhos e, por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Lentamente, quase como se fosse um sonho, eles se inclinaram um para o outro. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, cheio de compreensão, consolo e algo mais, algo que nenhum dos dois se atrevia a nomear ainda. Quando se separaram, Isabel apoiou a cabeça no ombro de Davi. O que vamos fazer agora? Perguntou em voz baixa. Davi a abraçou com força. Eu não sei. Mas seja o que for, vamos enfrentar juntos. Eu te prometo. Enquanto isso, na mansão Almeida, Carmen celebrava sua vitória iminente, cercada pelas luxuosas posses que logo seriam oficialmente suas. Sentia-se embriagada de poder. No entanto, sua celebração foi interrompida por uma ligação. Era Rodrigo, seu advogado. Senhora Almeida, disse Rodrigo, sua voz tensa. Temos um problema. Carmen sentiu sua euforia se dissipar. Que tipo de problema? Alguém apresentou uma objeção à nossa petição para invalidar o testamento. Alguém que diz ter provas de que o Sr. Almeida especificou, sim, que Isabel deveria herdar tudo, independentemente de seu status de adoção. Carmen sentiu o sangue gelar em suas veias. Quem? Exigiu. Quem se atreve a ficar no meu caminho? Houve um momento de silêncio na linha antes de Rodrigo responder. Helena Costa, a ex-secretária do Sr. Almeida. Carmen quase deixou o telefone cair. Helena Costa. Um nome que não ouvia há anos. Uma mulher que Carmen acreditava ter eliminado da equação há muito tempo. Impossível, sussurrou Carmen. Ela não pode. Temo que sim, senhora Almeida, disse Rodrigo. E tem mais. Helena diz que tem provas não apenas sobre o testamento, mas sobre outras coisas. Coisas que, segundo ela, poderiam levar todos nós para a cadeia. Carmen sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Todo o seu plano cuidadoso, anos de manipulação e enganos, estava em perigo de ser exposto. Encontre-a, ordenou-a Rodrigo, sua voz tremendo de raiva. Encontre-a e garanta que ela nunca possa falar. Ao desligar o telefone, Carmen olhou para o retrato de Eduardo Almeida que pairava sobre a lareira. Pela primeira vez em anos, sentiu medo. Medo de perder tudo. Medo de que seus crimes viessem à tona. Não vou deixar que me tirem isso, murmurou, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Não agora. Não quando estou tão perto. A quilômetros de distância, em um pequeno apartamento na cidade, uma mulher mais velha olhava pela janela, um maço de documentos antigos em suas mãos. Helena Costa sabia que acabara de desencadear uma tempestade, mas depois de anos de silêncio e culpa,
finalmente estava pronta para enfrentar as consequências da verdade. Está na hora, Eduardo, disse ela em voz baixa, como se falasse com um velho amigo. Está na hora de sua filha saber toda a verdade. Enquanto a noite avançava, os fios do destino começavam a se entrelaçar. Isabel, lutando para encontrar seu lugar em um mundo que de repente parecia estranho. Davi, determinado a proteger a mulher que, contra todas as probabilidades, havia aprendido a amar. Carmen, disposta a tudo para manter seu império de mentiras. E Helena, portadora de segredos que tinham o poder de mudar tudo. A tempestade se aproximava e ninguém estava preparado para as revelações que ela traria. A manhã amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu refletisse o tumulto emocional que se avizinhava. Isabel acordou com o som da chuva batendo no telhado da fazenda, seus olhos inchados por outra noite de lágrimas e sonhos inquietos. Ao seu lado, Davi dormia profundamente, seu braço protetoramente envolto nela. Isabel o olhou com uma mistura de ternura e culpa. Em meio a todo o caos, de alguma forma, eles haviam encontrado consolo um no outro. Mas por quanto tempo mais poderiam manter essa bolha de paz? Com cuidado para não acordar Davi, Isabel se levantou e foi para a cozinha. Enquanto preparava o café, sua mente divagava sobre os eventos dos últimos dias. A revelação de sua adoção, a traição de Carmen, a perda iminente de tudo o que um dia conhecera, tudo parecia demais para suportar. O som de um carro se aproximando a tirou de seus pensamentos. Franzindo a testa, Isabel espiou pela janela. Não esperavam visitas, especialmente tão cedo. Para sua surpresa, viu uma mulher mais velha saindo de um táxi. A mulher, de cabelo grisalho e postura elegante, olhou ao redor com uma expressão de nostalgia antes de se dirigir à porta da frente. Isabel abriu a porta antes que a mulher pudesse bater. "Posso ajudá-la?" perguntou sua voz misturada com curiosidade e cautela. A mulher a olhou, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Isabel", disse suavemente, "você cresceu tanto, é a imagem da sua mãe." Isabel deu um passo para trás, surpresa. "Quem é a senhora? Como conhece minha mãe?" A mulher sorriu, tristemente. "Meu nome é Helena Costa. Fui secretária do seu pai por muitos anos e vim para te contar a verdade. Toda a verdade." Nesse momento, Davi apareceu atrás de Isabel, alarmado com as vozes. "Está tudo bem?" perguntou, colocando uma mão protetora no ombro de Isabel. Isabel assentiu lentamente, sem tirar os olhos de Helena. "Espero que sim", disse ela. "Por favor, entre. Acho que temos muito o que conversar." Enquanto isso, na mansão Almeida, Carmen andava freneticamente de um lado para o outro em seu escritório. Passara a noite em claro, tentando desesperadamente localizar Helena Costa antes que ela pudesse chegar a Isabel. "Como é possível que não a tenham encontrado ainda?" gritou ao telefone. "É uma idosa, pelo amor de Deus." Do outro lado da linha, Rodrigo tentou acalmá-la. "Estamos fazendo todo o possível, senhora Almeida. Verificamos todos os hotéis da cidade, mas não há sinal dela." Carmen desligou o telefone com fúria. Aproximou-se do bar e serviu-se de um copo de uísque, suas mãos tremendo levemente. Todo o seu plano cuidadoso, anos de manipulação e enganos, estava prestes a desmoronar. De volta à fazenda, Isabel, Davi e Helena estavam sentados ao redor da mesa da cozinha. O ambiente estava carregado de tensão e expectativa. Helena tirou um envelope grosso de sua bolsa e o colocou sobre a mesa. "Está tudo aqui", disse ela. "Cartas, documentos, fotografias. A prova de que seu pai sempre quis que você herdasse tudo, Isabel, independentemente de ser adotada." Isabel pegou o envelope com as mãos trêmulas. "Por quê?" perguntou sua voz quase um sussurro. "Por que esperar até agora para me contar tudo isso?" Helena baixou o olhar, a culpa evidente em seu rosto. "Eu tive medo", admitiu. "Carmen, ela é uma mulher perigosa. Depois da morte do seu pai, ela me ameaçou. Disse que se eu abrisse a boca, ela me destruiria. E eu acreditei nela." Davi franziu a testa.
O que mudou? Estou morrendo, disse Helena, simplesmente. Câncer. Os médicos dizem que me restam poucos meses. E percebi que não podia levar esses segredos para o túmulo. Isabel merece saber a verdade. Isabel começou a examinar os documentos, seus olhos se arregalando a cada página que lia. Havia cartas de seu pai, expressando seu amor incondicional, por ela documentos legais que estabeleciam claramente seu direito à herança, e então algo que fez seu coração parar. Isso não pode ser verdade, sussurrou. Helena assentiu solenemente. Temo que sim, querida. Carmen não apenas tentou roubar sua herança. Ela foi responsável pela morte do seu pai. Davi ofegou, inclinando-se para ler os documentos que Isabel segurava. Eram laudos médicos, resultados de laboratório, todos indicando que Eduardo Almeida havia sido envenenado lentamente durante meses. Carmen o estava envenenando, disse Helena, sua voz embargada pela emoção. Seu pai começou a suspeitar perto do fim. Ele me pediu para investigar em segredo, mas antes que pudéssemos fazer algo, ele se foi. Isabel se levantou de um salto, a cadeira caindo no chão atrás dela. Temos que levar isso para a polícia. Agora. Davi se levantou ao lado dela, pegando sua mão. Estou com você, disse ele simplesmente. Enquanto se preparavam para sair, o som de pneus cantando os alertou. Pela janela, viram vários carros pretos se aproximando em alta velocidade. É a Carmen, disse Isabel, sua voz misturada com medo e determinação. De alguma forma, ela descobriu que Helena está aqui. Helena se levantou, seu rosto pálido, mas resoluto. Vão, disse ela a Isabel. Levem os documentos para a polícia. Eu os seguro aqui. Não, disse Davi firmemente. Não vamos deixá-la enfrentá-lo sozinha. Isabel sentiu uma nova força surgir dentro dela. Somos mais fortes juntos. Vamos enfrentar isso como uma família. Enquanto os carros paravam em frente à casa, Isabel, Davi e Helena se prepararam para o confronto final. Carmen saiu do primeiro carro, seu rosto contorcido pela fúria. Você! Gritou, apontando para Helena. Traidora! Como ousa interferir nos meus assuntos? Isabel deu um passo à frente, colocando-se entre Carmen e Helena. Acabou, Carmen. Nós sabemos a verdade. Tudo. Carmen soltou uma risada fria e sem humor. E o que você vai fazer, querida? Correr para a polícia? Acha que vão acreditar em você? Eu sou Carmen Almeida, tenho contatos, poder. Você não é ninguém. Você está enganada, disse Davi juntando-se a Isabel. Ela é Isabel Almeida, a verdadeira herdeira de Eduardo Almeida, e ela tem provas de todos os seus crimes. Nesse momento, o som de sirenes encheu o ar. Carros de polícia apareceram no horizonte, aproximando-se rapidamente. Carmen empalideceu, dando um passo para trás. Não. Isso não pode estar acontecendo. Acabou, Carmen, disse Isabel, sua voz firme. É hora de você pagar por tudo o que fez. Enquanto a polícia chegava e Carmen era presa, Isabel se virou para Davi e Helena. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma sensação de paz e pertencimento. Obrigada, disse, lágrimas de alívio e gratidão enchendo seus olhos. Aos dois. Por estarem ao meu lado, por me ajudarem a descobrir a verdade. Davi a abraçou com força. Sempre estarei aqui para você, Isabel. Eu te amo. Isabel o olhou, um sorriso iluminando seu rosto. Eu também te amo, Davi. E agora eu entendo que meu lar não é uma mansão ou uma fortuna. Meu lar é você, esta fazenda, a vida que construímos juntos. Helena os olhou com carinho. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, Isabel. Você enfrentou a adversidade com graça e força. Você é verdadeiramente filha dele. Enquanto o sol começava a surgir por entre as nuvens, dissipando a chuva, Isabel sentiu que um novo capítulo de sua vida começava. Cheio de amor, verdade e a promessa de um futuro brilhante. 1 ano depois, a fazenda Almeida Santos florescia. Isabel e Davi haviam transformado a propriedade em um próspero negócio de agricultura orgânica,
usando os conhecimentos de Isabel em finanças e a experiência de Davi no campo. A fortuna Almeida, agora legalmente nas mãos de Isabel, era usada para ajudar outras fazendas familiares em dificuldades e para financiar programas de educação agrícola sustentável. Carmen, por seus crimes, passaria o resto de seus dias na prisão, enfrentando finalmente as consequências de suas ações. Helena, embora debilitada por sua doença, encontrou paz em seus últimos meses, cercada pelo amor e carinho da família que ajudara a reunir. E em uma tarde ensolarada de primavera, sob a mesma árvore onde uma vez haviam compartilhado seu primeiro beijo, Isabel e Davi se casaram. Estavam cercados de amigos, familiares e os trabalhadores da fazenda que haviam se tornado sua família escolhida. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados, Isabel olhou ao seu redor. Para Davi, o homem que lhe ensinara o verdadeiro significado do amor e da perseverança. Para a fazenda, que se tornara seu verdadeiro lar. E para o futuro brilhante e cheio de possibilidades. Isabel Almeida, antes uma herdeira relutante, agora era dona de seu próprio destino. E não o trocaria por nada neste mundo.